Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, no mínimo, provocador. Sabe qual é? A enorme, e eu digo enorme mesmo, diferença entre um anúncio aparecer numa tela e ele ser de fato processado pelo cérebro de alguém. Essa desconexão, olha, é a chave para entender por que tanta campanha, mas tanta campanha, simplesmente não funciona. E aqui está a pergunta de $1 milhão, né? A questão que tira o sono de qualquer profissional de marketing. O espaço foi comprado, o anúncio foi entregue, mas... E aí? Alguém de verdade prestou atenção? Será que aquilo causou algum tipo de impacto? Para ilustrar isso, vamos começar com uma história que é um clássico. Imagina a cena. Um cliente chega completamente frustrado. No papel, a campanha tinha tudo para dar certo, sabe? Um criativo de qualidade, os anúncios rodando em sites premium e, claro, as métricas de visibilidade estavam ótimas, lá no alto. A equipe de mídia estava super satisfeita. Só que aí veio a pesquisa de marca pós-campanha e revelou uma verdade bem dura. A lembrança de marca quase não saiu do lugar e a intenção de compra ficou ali, no 0 a 0. O problema, veja bem, não era um anúncio. O problema é que o cérebro de quem viu, bom, ele nunca esteve realmente lá. Então vamos fundo nisso. A gente entra agora no que podemos chamar de paradoxo do anúncio visto. É exatamente aqui que a indústria da publicidade inteira tropeça, sabe? Ao confundir uma métrica que é puramente técnica, a tal da visibilidade, com um resultado humano real, a atenção. E para a gente entender o tamanho desse paradoxo, não tem jeito. A gente precisa olhar para os dados. E o que os números mostram sobre a atenção é, para ser bem sincero, chocante. Então, se prepara. Vamos começar com esse número aqui, 30%. Pensa só, de todos os anúncios que atendem ao padrão técnico da indústria para serem considerados visualizáveis, menos de 1/3 é de fato notado por um olho humano. A imensa maioria, então, simplesmente existe na tela, completamente invisível para o nosso cérebro. E a coisa fica ainda mais desafiadora. Se a gente pegar um anúncio de display padrão, aquele banner num site visto no computador, a chance dele ser mentalmente registrado, ou seja, do cérebro sequer processar que ele existe, é de só 22%. Estamos falando de uma chance em 5. É muito pouco. Ok, mas e quando o anúncio consegue ser visto? Aí entra outro problema, o tempo. 85% de todos os anúncios digitais recebem menos de 2,5 segundos de atenção. É literalmente uma piscada de olhos. Que mensagem complexa, que valor de marca a gente consegue passar nesse tempo? Pois é. E para fechar essa rodada de dados, temos a fuga ativa. Quando o assunto é anúncio em vídeo, 70% das pessoas apertam o botão de pular assim que ele aparece. Isso não é nem ignorância passiva, é uma ação, uma decisão deliberada de evitar a mensagem. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Apenas uma pequena fração dos anúncios visíveis é de fato vista de verdade. O tempo de atenção, quando existe, é mínimo. E muitos anúncios são pulados ativamente. O ponto central é este. A métrica de visibilidade, que sustenta uma parte enorme da publicidade digital, tem uma ligação muito, mas muito fraca com o que realmente importa, se um ser humano prestou atenção ou não. Mas afinal, por que isso acontece? A resposta não está na tecnologia, não. Está na nossa biologia. Vamos entender rapidinho como a neurociência explica essa nossa aparente cegueira para anúncios. O conceito-chave aqui se chama teoria da carga perceptiva. Traduzindo de um jeito simples, o nosso cérebro não é uma esponja que fica absorvendo tudo à nossa volta. Muito pelo contrário, ele é um filtro super eficiente. E para economizar energia, ele ignora ativamente qualquer estímulo que não é considerado relevante ou importante naquele exato momento. E essa é a parte mais importante de todas. Quando um anúncio não passa por esse filtro de relevância, a informação dele não é vista e depois esquecida, não. Ela nunca chega a ser codificada na memória. Para o cérebro, é como se o anúncio nunca, jamais tivesse existido. E claro, ignorar esse funcionamento básico do cérebro humano tem um custo. Um custo financeiro gigantesco para toda a indústria. E que custo é esse? Olha esse número, $198 bilhões. Essa é a estimativa da grana que é jogada fora todo santo ano só nos Estados Unidos, com anúncios que aparecem na tela, mas que não recebem atenção suficiente para serem processados. É um número astronômico, simplesmente um desperdício absurdo. Mas o problema é ainda mais sério do que só dinheiro jogado fora. Cada anúncio de baixa atenção que a gente coloca no ar não só falha no seu objetivo, como também treina o público a ficar ainda melhor em filtrar e ignorar a nossa categoria da próxima vez. Na prática, a gente está ativamente piorando o nosso próprio problema. Bom, diante desse cenário todo, qual é a saída? A alternativa é uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental.
É preciso parar de pensar em comprar impressões e começar a pensar em merecer o foco. E essa comparação ilustra a diferença perfeitamente. De um lado tem o modelo quebrado da visibilidade, que foca só na oportunidade de ver e que não tem quase nenhuma relação com o resultado de negócio. Do outro tem o modelo eficaz, o modelo da atenção, focado no que acontece de verdade no cérebro e que tem uma relação direta e comprovada com os resultados. E a prova disso está aqui. Campanhas que são otimizadas não para visibilidade, mas para atenção, entregam resultados absurdamente melhores. Dados da Nielsen mostram que isso gera um aumento de 41% em métricas de branding e, olha só que incrível, um aumento de 55% na intenção de compra. É o mesmo dinheiro, a mesma verba, mas com resultado cerebral completamente diferente. No fim das contas, a moral da história é esta. O cérebro do consumidor não tem a menor obrigação de prestar atenção em anúncio algum. Atenção é uma moeda super valiosa e as marcas precisam merecê-la, com criatividade, com relevância e com respeito pelo tempo das pessoas. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A estratégia de mídia que está em prática hoje está presa no modelo antigo de só comprar impressões, torcendo para que alguma coisa funcione? Ou ela já evoluiu para o desafio de verdade, que é muito mais recompensador, o de genuinamente ganhar a atenção do público? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou fracasso de tudo que se faz daqui para frente.